Dando continuidade aos nossos assuntos sobre maternidade, hoje nós vamos falar de um que é muito pedido. Outro dia eu fiz lá nos stories a perguntinha, e aí gente, no tema de maternidade, o que vocês querem ver? E a grande maioria, o que deu mais pedido foi o desfraude, né? Depois da amamentação, do parto, as mães querem saber como desfraudar a criança. Vou contar aí das minhas duas experiências. O Tomás eu ainda não desfraudei, ele tem 1 ano e meio, e vocês vão saber como é que eu fiz. Lembrando novamente, não sou especialista, não sou pediatra, apenas sou mãe de 3 filhos e partilho com vocês aqui a minha experiência, tá certo, gente? Vamos lá? A primeira coisa a saber é que cada criança é cada uma tem o seu ritmo, e isso eu experimento aqui em casa com os nossos 3 filhos. O desfraude do Bento foi de um jeito, do Matias já foi de outro jeito. Eu segui mais ou menos a mesma linha, mas o tempo de desfraude, o tempo que eles levaram para se acostumar sem a fralda, pedir para ir no banheiro, é diferente. Cada criança tem um ritmo. Então, se o filho da sua amiga tem 1 ano e 10 meses e já está sem fralda, legal! E a sua menininha ainda está com 2 anos e meio e ainda não conseguiu desgrudar das fraldas, vamos agir com paciência, tentar descobrir o que é que está atrapalhando aí, por que é que não está dando certo, mas quem sabe seja o ritmo da criança. Já ouvi especialistas dizendo que a questão até da fralda noturna, até os 5 anos, ela pode ser ainda usada, né? Tem gente que prolonga mais o desfraude noturno. Eu vou contar como é que eu fiz. Bem, o desfraude aqui em casa, né, e como é na maioria das casas, até por orientação de pediatra, ele é feito após os 2 anos. Então, no primeiro verão, na primeira primavera, depois dos 2 anos. O Bento fez 2 anos em dezembro. Ali por volta de 1 ano e 10, eu já comecei a tirar a fralda de vez em quando do Bento, acostumá-lo aí no banheiro, no vaso. Tinha o piniquinho, né, aquele troninho assim. Ele não gostava muito de usar, preferia o vaso com aquele assento que a gente acopla no vaso assim, que diminui o tamanho do buraco do vaso. Ai, como é que fala? Tiba! Adaptador. Ele preferia sentar naquele adaptador do assento do vaso. Por volta de 2 anos, quando ele fez 2 anos, logo a gente tirou de vez a fralda, e tirou de vez mesmo. Minha mãe tem um filho de 8 anos, eu tenho um irmão de 8 anos, né? Então, minha mãe teve bebê um pouco antes do meu primeiro filho. Então, peguei muitas dicas da minha mãe, e ela me falou, olha, eu tirei de vez a fralda do Emanuel. A fralda do dia e a fralda da noite. Eu disse, sério, mãe, mas não é bom manter a fralda da noite? Ela falou, olha, eu fiz a experiência e comigo deu certo. Como é que ela fez e como é que eu fiz com o Bento? Tirei a fralda do dia, depois de uns 10 dias, né, eu ainda mantive a fralda da noite, mas depois de uns 10 dias eu já tirei a fralda da noite. E eu colocava embaixo do lençol de elástico da caminha dele, ele já dormia na cama nessa época. Sabe aqueles forros de mesa? Ele é um forro plástico, mas o lado de baixo ele tem tipo um feltro, assim. Então ele adere no lençol. Eu coloquei este forro plástico na cama e o lençolzinho por cima. Então, se o Bento fazia xixi em alguma noite, molhava o lençol, no outro dia eu lavava o lençol, mas não molhava o colchão. Então isso mantinha o colchão limpo. E assim a gente fez. Algumas noites ele fez xixi na cama, sim, mas rapidinho ele entendeu que não era bom molhar o lençolzinho. E ele logo aprendeu a não fazer mais xixi na cama. Ele tinha 2 anos, era verão, então durou assim, coisa de cerca de 1 mês ele já tinha acostumado a ficar sem a fralda do dia e da noite. Gente, quando nós começamos a tirar a fralda, mesmo que o bebê já saiba pedir, mesmo que o bebê goste de ir ao banheiro, haverão xixis pela casa, haverão xixis no tapete, no sofá, cocô na cuequinha, cocô na calcinha. Por quê? Quando a criança está brincando, principalmente, ela se interte. E ela não quer parar a brincadeira para pedir para ir no banheiro, ou ela sequer lembra de pedir. Então ela vai fazer na roupinha. E às vezes nós ficamos impacientes, nós perdemos a paciência porque já lá se foram 5 cuecas num dia só, de tanto xixi que fez, né?
Mas nesses casos, a primeira coisa é preciso manter a paciência, né? Saber de antemão, isso nos ajuda. Quando a gente se prepara de antemão para situações, a gente consegue encarar melhor, com mais solicitude, com mais paciência, as situações contrárias. Então, quando eu já sei, haverão xixis pela casa, haverá sofá molhado, eu já vou respirar fundo na hora que isso acontecer e tratar a situação com mais maleabilidade, com mais paciência, né? Agora, se eu já fico esperando, não, vou tirar a fralda e já vai ficar tudo limpo em casa, não quero xixi pela casa, porque eu já ensinei, ó. Quando der vontade, pede pra mamãe. Quando der vontade, vai no piniquinho. Não vai ser assim, né? A criança vai haver episódios em que ela vai fazer na roupinha. Isso vai durar, depende, para alguns 15 dias, uma semana, para outros vai durar 2 meses. Aqui em casa foi assim. O Bento, essa questão de ficar molhando o sofá, molhando a casa, com xixis pela casa enquanto brincava, durou acho que cerca de uns 15 dias. Já o Matias foram quase 3 meses assim. Ele esquecia, ele começava a brincar e ele se distraía, ele esquecia de pedir. Quando eu vi, ele já estava com xixi, com cocô, que é mais difícil de lavar, roupinha com cocô, ninguém gosta disso. E muitas vezes a gente se irrita. Reforço, paciência. Com o Matias eu fiz do mesmo jeito, tirei a fralda do dia. Dali uns 15, 20 dias, demorei um pouquinho mais porque eu percebia que a fraldinha dele ainda acordava molhadinha, cheia de xixi. Então dei esse tempo, porque uma das provas, né, que faz você perceber que já é hora de tirar a fralda da noite, é perceber que essa fralda, ela acorda seca, ou praticamente seca, tipo tem um xixi ali, sabe? A criança já tem esta continência, ela já consegue segurar melhor o esfíncter, segurar melhor esse xixi para a hora de ir ao banheiro ou chamar durante a noite, mamãe, papai, quer xixi? Isso é um indício, olha, tá na hora de tirar a fralda da noite, a fraldinha tá amanhecendo seca, ela já sabe pedir, já lembra de pedir, acorda e pede, ou vai ao banheiro sozinha. Tem criança que é uma beleza, né? Fez 2 anos, já acorda de madrugada, vai ao banheiro sozinha, volta pra caminha, dorme. Tem criança que chama até 4, 5 anos, papai quer fazer xixi, o pai precisa levar, voltar com ele pro quarto. Cada criança é de um jeito, também vai muito do ritmo, do método, da rotina da casa. O Matias eu demorei um pouquinho mais, mas coisa assim, de 20 dias eu já tinha tirado também a fralda da noite. E fiz o mesmo processo, a toalha plástica por baixo, o lençol por cima. E o Matias, ele faz aniversário no inverno, ele é de junho. Então, assim que ele fez 2 anos, eu não tirei a fralda. Eu esperei a primavera chegar, né? Aquecer um pouco mais o tempo, porque não se tira a fralda de criança no inverno. É muito desagradável ficar molhado com roupas grossas. Então, eu esperei, né, a primavera, ali por setembro, ele fez 2 anos em junho, por setembro eu comecei a tirar a fraldinha dele. E aí a gente seguiu aí longos meses até ele acostumar mesmo, lembrar de pedir, né? Porque o ritmo dele foi já diferente do Bento, demorou um pouquinho mais. Agora vamos ver como é que vai ser com o Matias. O Matias já começa a pedir cocô, ele tá se sentindo já incomodado, põe a mãozinha assim no bumbum e fala que tá com vontade de fazer cocô, né? Mas ele ainda tem 1 ano e meio, né? Eu não acho que seja o tempo disso acontecer. É indicado porque sabe o que acontece, gente? Quando às vezes a gente tá naquela ânsia, ai, quero tirar a fralda logo, não aguento mais gastar tanto em fralda descartável, ai, minha Nossa Senhora. Você fica nessa ânsia e você antecipa as coisas, lá na frente talvez você tenha que voltar. Porque talvez vai ser uma criança que vai fazer xixi na cama por muito tempo, ou uma criança que nem sempre lembra de pedir para ir ao banheiro, né? Você tirou, nossa, tá indo bem. Passam uns 2, 3 meses, passam 6 meses, a criança regride, porque talvez não estava ainda no tempo dela. Ou então uma criança que tem problema para fazer cocô, porque talvez a mãe tirou muito cedo a fralda e o fato de ter que fazer cocô no vaso talvez a tenha assustado, né? São inúmeras situações. Então, esperar o tempo da criança. Se ela tá dando sinais, se ela já tá pedindo, vez ou outra levá-la no vaso, não tem problema, é legal, ela já começa a aprender. Mas já tirar de vez só porque a criança começou a falar cocô, xixi, talvez não seja ainda, ela não esteja ainda totalmente pronta para viver essa experiência do desfraude.
Então espera até 2 anos, aguenta firme aí, tá gastando muito em fralda, quem sabe tem a fralda de pano, né, que algumas mães usam, aqui em casa a gente usa também. Eu mesclo com a fralda descartável e a fralda de pano. O cocô do Tomás agora tá mais firminho, então a gente tem usado a fralda de pano, já dá uma economia boa aí. E assim a gente vai caminhando, mas sem pressa, sem afobação. Atenta ao ritmo do seu filho, não é ao filho da amiga, ao filho da colega, que já, tipo assim, é mais novo que o seu, já tá sem fralda. Não fica comparando, que isso só gera paranoia na sua cabeça e depois gera problema com a sua criança, porque ela tem um tempo próprio dela. Olhar, observar, reconhecer o tempo, o ritmo do filho é a melhor forma de fazer um bom desfraude, ter muita paciência. Alguns pediatras indicam que o desfraude da noite só seja feito depois, né? Não seja junto com o desfraude do dia. Então, quem sabe é um passo também a seguir. Como eu falei, eu partilho aqui as minhas experiências. Eu já fiz um quase que junto do outro, né? Mas tem gente que precisa esperar mais. A criança pede muito bem, né? E se vira muito bem sem fralda durante o dia. Mas à noite ela ainda não tem o controle que ela precisa ter. E ela ainda acaba soltando xixi. Então, espera, aguarda, mantenha a fralda noturna, vamos observando até essa fralda ficar sequinha. Quando seu filho fizer o cocô pela casa, o xixi pela casa, muito cuidado com a sua reação, porque às vezes, se você tem uma reação muito nervosa, exasperada com a criança, isso pode gerar nela um bloqueio, tipo assim, nossa, por que minha mãe fica tão brava? Então fazer cocô é ruim, então fazer xixi é ruim, aí a criança fica segurando, isso pode causar uma infecção urinária, uma prisão de ventre, né? Então cuidado com a reação, tentar ter a reação mais positiva possível, sempre ensinando, filho, pede quando você quiser. E uma coisa bem legal é, de hora em hora, você convidar essa criança para ir ao banheiro. Ou a pessoa que cuida dela, né? Uma babá, uma secretária, se você trabalha o dia todo, já deixar, olha, leva ela de hora em hora no banheiro, convida ela, porque ela ainda não está lembrando muito de pedir. Porque se você conseguir fazer, né, esta ida ao banheiro regularmente, de hora em hora, dificilmente vai ter xixi pela casa, né? Mas exige de você parar o que tá fazendo para filho, filha, vamos no banheiro, vamos no piniquinho, vamos fazer xixi, vamos fazer seu cocôzinho, né? Várias crianças com problemas de intestininho preso. Precisa ter esta rotina de, quem sabe, após o café da manhã todos os dias, levar, ou após o almoço, que depois que a criança come, a barriguinha funciona, né? Então, levar a criança ao vaso sanitário, ficar com ela ali um tempo, quem sabe ler um livro, né, para que o intestino dela crie este hábito de ter um horário, né, de todos os dias funcionar e fazer o cocôzinho. São coisas, são dicas assim que a gente pode ir fazendo para melhorar. E o cuidado para não ficar tão nervosa, tão brava. Claro, não é bom ter cocô pela casa, gente, né, mas vamos limpar, vamos respirar fundo, vamos lavar a cuequinha, com calma, com paciência, para não causar problemas aí nos nossos filhos, tá certo, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa partilha mesmo de mãe para mãe. Deixa aí seu comentário, o que você achou do vídeo, como é que você fez o desfraude dos seus filhos, alguma dica, quem sabe, para que o pessoal, as outras mães que ficam lendo o comentário possam se aproveitar e se servir das suas dicas de mãe também, tá bom? Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, acione o sininho e dá aí o seu joinha se você gostou do vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo aqui no canal. Tchau!